Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a intercessão de São José, que São José possa interceder por todos nós, principalmente neste momento tão doloroso que todos nós estamos vivendo, que toda a igreja está vivendo. Peçamos a Ele pelas pessoas que estão tristes, estão abatidas, que perderam até a noção do tempo. O evangelho de hoje, irmãos e irmãs, ele está em Lucas 24, de 13 a 35, que fala sobre os discípulos de Emaús, né? Estavam tristes, estavam decepcionados com a vida e eles estavam caminhando, voltando para a sua casa, voltando para Emaús, uns 11 quilômetros de Jerusalém. Chegando lá, chegando na estrada, né? Eles começaram a conversar com Jesus, né? E aí, quando eles convidaram, fica conosco, Senhor. E aí convidaram Jesus para entrar na casa deles, e quando chegaram, eles ao partir do pão, eles reconheceram Jesus, né? E um deles comentou bem que meu coração ardia quando falava. E aí eles voltaram para Jerusalém, dando testemunho da ressurreição. O Senhor ressuscitado também caminha muito perto de nós. No entanto, assim como os discípulos de Emaús, nós marchamos absorvidos pelas nossas próprias dificuldades e não nos detemos para distinguir os enigmas da vida. Meus irmãos, eu vou colocar aqui um tema, né? Aqui eu não estou confrontando a igreja, não estou falando mal da igreja, né? Eu amo a minha igreja, mas é uma coisa que a gente tem que falar, que até o próprio catecismo da igreja nos orienta no parágrafo 907, de acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam, tem o direito, o leigo tem o direito, às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados a sua própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja, ressalvando a integridade da fé e dos costumes e a reverência para com os pastores, levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas. Deem a conhecer essa sua opinião também aos outros fiéis. Então, esse catecismo, né, o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 907, se você não tem, você deve ter, né? Então, os leigos, no parágrafo 906, diz assim: os leigos que forem capazes e que se formarem para isso podem também dar a sua colaboração na formação catequética, né? No ensinamento das ciências sagradas e atuar no meio da comunicação social. É isso que a gente está fazendo. Eu peguei uma matéria, né, que é o padre, esse que aparece aqui, padre, ele é secretário particular do Papa Francisco, né? E ele fez um comentário a respeito de tudo que está acontecendo. O tema desse nosso encontro hoje é: Nosso Senhor é proibido de chegar sacramentalmente ao povo. Muito triste isso que nós estamos vivendo. Nós já estamos vivendo uma pandemia. Eu falo que essa situação da igreja é assustadora, né? Porque no momento que nós mais precisamos da igreja, nós vamos para a igreja está fechada, né? Então, é triste realidade de um mundo que parece ter posto Deus entre parênteses. No Tríduo Pascal de 2020, Nosso Senhor foi proibido de chegar sacramentalmente, né, ao povo. Veio através da live. Seu Zé, o senhor sabe o que é live? Ele fez assim que não sabe. Entendeu?
Então, como o seu Zé, Dona Maria, que não tem um celular, né, que é smartphone, o celular dele é aquele simplesinho ainda, não sabe entrar na internet, graças a Deus que ele tem a Aparecida, ele tem a Canção Nova, tem a Século XXI, a Rede Vida, né, que ele assiste. Mas, irmãos e irmãs, foi proibido de chegar sacramentalmente ao povo. Essa proibição civil e eclesiástica se repetiu em alguns países no Natal passado e também agora na Páscoa de 2021. Triste realidade de um mundo que parece ter posto Deus entre parênteses. Em março de 2020, o padre Linus Guide, né, esse que aparece na foto, secretário particular do Papa Francisco, declarou que na epidemia do medo em que estamos todos vivendo, devido à pandemia do coronavírus, corremos o risco, preste atenção nisso, corremos o risco de nos comportarmos mais como assalariados do que como os pastores. Me veio muito no coração, um dia desse, né, que nós, desculpa te falar, não estou criticando aqui padre, nem bispo, nem a igreja, de maneira nenhuma, mas vamos colocar a realidade. Nós estamos caminhando aqui, como esse próprio secretário do Papa disse, que nós estamos vivendo uma situação, parece que as ovelhas não têm a referência dos pastores, entendeu? Penso nas pessoas que certamente abandonarão a igreja. Isso é muito sério, meu irmão, minha irmã. Muitas pessoas, diz aqui o padre, secretário particular do Papa Francisco, ele diz, certamente abandonarão a igreja quando este pesadelo acabar, quando a pandemia acabar. Por quê? A igreja as abandonou, foi o próprio secretário do Papa que falou, não foi eu não. A igreja abandonou justamente quando estavam mais necessitados, quando mais as pessoas precisam, onde elas vão. Você que tem o seu pai e sua mãe vivo, né? Quando você tem um problema, você pode ser até casado, você vai lá no colo da mãe, deita no colo da mãe. A igreja é a mãe. E se você perder a mãe, você vai aonde? E se você perder o pai, você vai para onde? É assim, meus irmãos, minhas irmãs, que nós estamos nos sentindo nesse momento, abandonados. Abandonados pela igreja de Jesus Cristo. Então esse pesadelo, ele diz aqui, porque as igrejas abandonou quando estavam em necessidade. Então, como quer que seja, o Natal de 2020 foi uma catástrofe sobre o aspecto religioso, né, que nós vivemos. Nós não tivemos acesso à Eucaristia, muitas pessoas não tiveram, graças a Deus, fomos em uma outra paróquia que abriu as portas, claro, diante de toda a proteção, né? Não estou aqui falando que nós temos que não nos proteger, temos, mas em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, nós temos que proteger a nossa integridade como cristão, como filhos de Deus. Então, aí foi passado, né, a missa, devido a esse online. Como que você recebe? Eu gostaria de que entrar na minha cabeça. Como que eu recebo um sacramento? O sacramental nós recebemos pelos meios de comunicação, mas o sacramento, que é a Eucaristia, que é a confissão, entendeu? A unção dos enfermos, nós não recebemos, meu irmão, através da televisões, através dos meios de comunicação. Então, aqui até cita, né, uma parte lá de Atos 5:29, que diz assim: obedecer antes a Deus do que aos homens. É triste realidade.
Eu sei que tem pressão também do Estado, né, do município, mas a proteção, meu irmão, minha irmã. Então eu vejo que nós, como igreja, estamos errando nesse ponto. Não estou aqui de maneira nenhuma, mas como diz o catecismo, né? O senhor e a senhora que não tem o catecismo, talvez está até me questionando, você tem o direito de pensar diferente de mim, mas eu digo uma coisa, aquele que não está sentindo a falta da Eucaristia, a falta da missa, não pode se dizer católico. Outro dia o seu Zé disse assim para mim, irmão Eudes, tem muitas pessoas que estão gostando desse momento que estão vivendo, que não estão nem aí para a missa, vão dormir até mais tarde, vão continuar indo para as roças, vão continuar indo para as ruas, andar para cima e para baixo, mas eu me preocupo com a Eucaristia, eu me preocupo também com as pessoas que estão precisando nesse momento. Aqui em Colatina, nós não tínhamos ônibus, e a igreja, nós moramos num bairro que dá mais ou menos uns 5 quilômetros, até mais, para ir lá, tinha a catedral que era no centro, mas não tinha ônibus para as pessoas irem até a igreja. Isso é muito triste. E eu volto a falar, isso que o padre bateu muito no meu coração. O padre disse, esse padre que é secretário do Papa Francisco, disse, né, que na epidemia do medo em que estamos todos vivendo, é devido à pandemia do coronavírus, corremos o risco de nos comportarmos mais como assalariado do que como pastor. Penso nas pessoas que certamente abandonarão a igreja quando este pesadelo acabar, porque a igreja as abandonou quando estavam em necessidade. Não estou aqui criticando, estou aqui colocando a minha opinião, não estou aqui representando o Ministério, a Renovação Carismática, ao qual eu participo, não estou dando a opinião da renovação, não estou dando a opinião como ministro da palavra que sou, estou dando a opinião como alguém que tem um canal de comunicação e que se preocupa com as pessoas, se preocupa com a igreja. Em momento nenhum eu abandono essa igreja, mesmo que me impede até mesmo de pregar a palavra de Deus. Coloquemos a São José esse momento que a nossa igreja está vivendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica aqui a minha opinião. Deus abençoe a sua vida.